Muito bom, continuando aqui com o nosso assunto Masechet Shabbat, a gente está na Pedim muito bem, a gente viu uma discussão na Mishnah, entre a Mishnah e a Braita com relação a um barco, se o barco recebe impureza ou não, se o barco pode ficar também ou não. Tanakama falou que o barco não recebe impureza, porque ele é igual ao mar não se impurifica, assim também o barco. Hanania falou, não, o motivo que um barco não recebe impureza, o motivo é outro, porque a gente aprende do Pasuk que o Kelim recebe impureza, Kelim não recebe impureza. Então, a drachá do Pasuk diz o seguinte, olha, Kelim que são igual ao saco, você pode carregar ele vazio ou cheio, mesmo cheio ele é carregável, ele dá para movimentar ele, recebe impureza. Mas algo que quando está cheio, você não tem como movimentar, você não tem como carregar isso, ele não recebe impureza. Então, o barco também, o barco quando ele está cheio, quando ele está com toda a mercadoria, não tem como carregar ele. Já que não dá para carregar ele, ele não recebe impureza. Esse é o motivo de Hanani. A Gemara falou qual a diferença entre os dois. Uma das diferenças é o seguinte, Sfinat Ayarden, um barco que é um barco pequeno, que ele anda no Rio Jordão, por exemplo. Um barco pequenininho. Um barco pequeno, ele vai ser a diferença entre as duas explicações. Se você falar, olha, o barco é igual ao mar não recebe impureza, assim também não um barco, então, lá mexendo que tipo de barco é, grande ou pequeno, ele não fica impuro. Mas se o motivo é pelo fato do barco não poder ser carregado quando está cheio, esses barquinhos que tinham no Yarden, eles sim eram carregados cheio. Mesmo cheio de mercadoria, dava para carregar ele. Por isso, o que faziam muitas vezes? Colocavam um barco na margem do rio, enchiam todas as mercadorias, depois carregavam ele para dentro do rio. Então, Sfinat Yarden, barcos pequenos que andam mesmo no Rio Jordão, a gente vê que dá para carregar ele cheio, então já que é assim, de acordo com Hanan, ele recebe impureza. De acordo com o Tan da Mishnah, já que ele barco é igual ao mar, não mexendo também do barco, não recebe impureza. De acordo com Hanan, depende do tamanho, se é um barco que dá para carregar ele com a mercadoria, mesmo com ele cheio, ele recebe impureza. Amarava, a gente está aqui nas duas últimas palavras desse Amud, Amarava, o Lehanania, de acordo com o Hanania, que um barco que pode ser carregado, ele recebe impureza, Tiltul al-Deshvarim Shmei Tiltul. Esse barco que era carregado no Rio Jordão, que eles enchiam ele de mercadoria fora e depois levavam para dentro, não é que vinham pessoas e carregavam e jogavam o barco no Rio Jordão, eles pegavam touros, bois, e puxavam o barco para dentro do rio. Aparentemente os bois ficavam do outro lado da margem, prendiam uma corda do fio do barco para os touros puxavam para o outro lado e uma hora o barco entrava no rio. Então, mesmo que não são pessoas que carregam, mesmo que ele é carregado através de animais, também é chamado de algo carregável. Então, por isso ele recebe impureza, porque dá para carregar ele cheio, de acordo com Hanania. Diferente de Tanakama, que falou, olha, todo barco não recebe impureza, porque ele é igual ao mar, de acordo com Hanania ele recebe. Detanan, onde a gente encontra que coisas que são carregadas por animais, que pessoas normais não conseguem carregar isso, mas se animais conseguem arrastar, isso daqui é considerado algo que é carregável, recebe impureza. Detanan, assim aparece na Mishnah Masechet Kelim. A Mishnah fala o seguinte, Shalosh agalot, tem 3 tipos de agalot. Agalá é tipo uma carroça. Tem 3 tipos de carroça. Tem carroças, a Mishnah fala lá de 3 tipos, fala de vários e vários kelim, vários instrumentos ou objetos, que eles têm 3 níveis de impureza. A gente tem 3 níveis gerais de impureza. O pior nível de impureza são coisas que recebem tumá do zav, que recebem impureza de alguém que é zav, são coisas que são feitas para sentar ou deitar. Tem objetos que a impureza deles é menor. A impureza deles, eles não recebem impureza se o zav sentou em cima, eles recebem impureza quando eles encostam em algo impuro, num morto, ou num réptil morto, em algo do tipo, certo? Como qualquer cliente, um copo, um prato, qualquer coisa do tipo. São coisas que não são feitas para sentar ou deitar, mas são objetos. E tem coisas que não recebem impureza bichlal, porque eles a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, na Mishnah está escrito o seguinte, Shalosh agalotem, tem 3 tipos de carroças. Uma que recebe tumá do zav, uma que recebe tumá do morto e qualquer outro tipo de impureza normal, e uma que bichlal não recebe impureza. Asuyake katidra tmea midras. Uma carroça que ela é larga, que dá para deitar nela, ela é feita para as pessoas viajarem sentadas ou deitando. Tmea midras, ela recebe impureza igual midras, se um zav pisou em cima, ou sentou em cima, ou deitou em cima, ela recebe a impureza do zav, aí a purificação é mais longa. Kamitá, se ela for mais estreita e comprida, que aí ela serve para levar mercadoria, não serve para sentar, se alguém sentar ou deitar lá, vão falar para o cara, sai daí, a gente quer pôr a mercadoria. Temeat memet.
ela recebe impurezas do morto ou de qualquer outra coisa impura. Nevelá, sheretz, shilavanim, mas uma galá feita de pedras, teoramiklum. Essas pedras, geralmente uma galá que era feita de pedras, ela era toda esburacada. Então, já que ela tem muitos buracos, ela não recebe tumá. Olha, essa feita de pedra, se ela for esburacada, mas tem buracos pequenos, que dá para colocar lá rimonim, dá para colocar romãs, quer dizer, são buracos menores do que uma romã, então sim é considerado algo que é apto para receber coisas e está impuro, recebe impureza do morto. Certo? De qualquer jeito, por enquanto a gente vai aqui com relação a galot, com relação a carroças, tem 3 tipos de impureza, dependendo de como ela é feita. Shalosh, bom, agora vai trazer a questão da teivá também, mas já da galá a gente entende a nossa questão, tanto da galá quanto da teivá, agora uma caixa que a Gemara vai trazer, essa Mishnah, a gente entende o conceito. O conceito é que essa galá, uma galá que ela é grande para as pessoas sentarem, ela é impura, mesmo que a priori, quando está cheio de gente numa galá, nessa carroça, não dá para carregar, não dá para levantar. Mas mesmo assim, já que os bois conseguem puxar, bois ou cavalos, ou o que seja, conseguem puxar essa carroça, ela recebe impureza. Então, dessa Mishnah a gente vê que é algo que não pode ser carregado por um ser humano, mas pode ser puxado por um animal, mesmo quando ele está cheio, ele recebe impureza. Shalosh teivotem, tem 3 tipos de caixa com relação a pureza e impureza. Teivash pitcha mitzidat me'amidras, uma caixa onde se coloca mercadoria, se a abertura dela é do lado, ela recebe impureza do zav. Por quê? Porque dá para sentar ou deitar em cima. E se alguém está sentado ou deitado em cima, ninguém vai reclamar, porque você coloca a mercadoria pelo lado. Então ela é feita para sentar, ela é feita para deitar, ela recebe impureza do zav. Milemala, mas se a abertura dela é por cima, e alguém que está sentado ou deitado lá dentro, vão mandar ele sair para poder pôr a mercadoria, então não é feita para sentar e deitar, então a tomada dela é menor, tumeat memet, ela se impurifica por um morto, mas pelo zav não. Ve'abab emidá teoramiklum, mas uma caixa muito, muito grande, certo? Que ela fica muito pesada, tem uma medida específica de 2 corim, é uma medida muito grande, teoramiklum, ela não recebe impureza, porque aí bichá não dá para movimentar, não dá para mexer essa caixa quando ela está cheia. De qualquer jeito, a gente vê que algo que cheio consegue ser puxado ou carregado por bois é considerado algo que pode ser movimentado. Por isso, de acordo com Hanania, esses barcos pequenos que tinham no Yarden, que podem entrar num riozinho, já que mesmo cheios eles podem ser puxados, eles recebem impureza, diferente de Tanakh, ele falou que não, todo barco é puro porque é igual ao mar. Tanamaná. Midras klicheres tahor. A gente falou tumat midras. Tumat midras é algo que dorcima lá, que o zav ele pisa, senta ou deita em cima. Um kli feito de heres, um kli feito de barro, se mesmo que ele seja feito para deitar, mesmo que ele seja feito para sentar em cima, ele não recebe tumat midras, de acordo com Tanakh, tahor. Ou seja, se eu tenho um banquinho que é feito para sentar e o zav sentou em cima, isso daqui fica impuro. Porque o zav impurifica tudo que foi feito para sentar e para deitar. Mas se ele for feito de madeira, por exemplo, mas se ele for feito de barro, ele não se impurifica. De acordo com Tanakh, mais para frente a gente vai ver por quê. Rabi Yossi Omerá faz finar. Rabi Yossi fala que também o barco, aparentemente, Rabi Yossi fala, olha, também um barco feito de barro não recebe tumá. A priori é isso que Rabi Yossi falou, já vamos entender melhor. Mas que é marco? Então agora, o que Rabi Yossi quis dizer? O que ele acrescentou aqui? Um banquinho feito de barro não recebe impureza do zav. Se o morto encostar nele, ele fica impuro, mas do zav, não. Rabi Yossi fala também um barco. O que Rabi Yossi vai acrescentar? Amar Zevida Rekiamar. Midras Kleicheres Tahor. Se um zav sentou em cima de um banquinho, isso está puro. O banquinho não se impurifica porque o zav sentou em cima. Mesmo que o zav impurifica tudo que ele senta em cima, mesmo que ele não encosta. Então, se eu tiver, por exemplo, um banquinho com 3 tapetes em cima, 3 cobertores e o zav sentou em cima, ele impurifica tudo, menos o banquinho, se esse banquinho for feito de heres. Magaotame, mas se ele encostou no banquinho, se o zav encostou no banquinho, aí o banquinho se impurifica, porque é outro tipo de transmissão da tuma. Os finashel heres tumea que Hanania, e Tanakh fala que um barco feito de heres
ele é impuro, igual o Hanania, ou seja, um barco, mesmo que não dá para carregar ele cheio, de acordo com o Hanania, ele está impuro. Outra diferença entre Tanakama e Hanania, se a gente aprende a pureza do barco do mar, ou se a gente aprende a pureza do barco do fato de que dá ou não para carregar ele cheio ou vazio, a outra diferença era um barco feito de Heres, feito de barro. De acordo com Tanakama, todo barco é puro, não importa do que ele é feito, porque ele é igual ao mar. De acordo com Hanania, essa característica de coisas que não dá para movimentar quando está cheio é consequentemente puro, não recebe impureza, porque não dá para carregar ele quando ele está cheio, é só de determinados produtos, certas matérias-primas que aparecem no Pasuk. O barro não está nesse Pasuk. De acordo com Hanania, algo feito de barro não tem essa característica de que quando ele está cheio e não pode ser movimentado, ele fica muito pesado, ele não recebe impureza. Então, algo feito de Heres, mesmo que ele fique muito, muito pesado quando ele está cheio e não dá para movimentar, de qualquer jeito ele recebe impureza. Então, um barco feito de Heres, de acordo com Tanakama, é igual ao mar. Todo barco é igual ao mar, não recebe impureza. De acordo com Hanania, não. Já que Heres não está no Pasuk, que diferencia entre carregar cheio ou vazio, Heres fica impuro, independente da situação. Então, fala já vez o seguinte, o que a Braita quer dizer é o seguinte, a reclamar, Midrash Kli Heres Tahor, um objeto feito de Heres, que o Zav sentou em cima, pisou em cima sem encostar, está Tahor, porque o Heres não está incluso na impureza do Zav. Magaot também, mas se o Zav encostou no Kli, no objeto feito de Heres, impurifica. Os finashel Heres, tmea. E um barco feito de Heres, um barco feito de barro, está também, que Hanania. Igual a opinião de Hanania, porque o barco, mesmo que não dá para carregar ele quando ele está cheio, essa matéria-prima de barro não está incluso na característica que permite ele. Rabi Yossi Omer faz finate ora que está na Didan. Vem Rabi Yossi e fala, não, mesmo o barco feito de Heres está tahor. Ou seja, o assunto aqui é Heres. Qual o din de algo feito de barro? Se é feito para sentar e usava sentou em cima, não se impurifica. Se usava encostou, impurifica. Um barco feito de barro, tá na cama, fala que tá também, tá impuro, igual Hanania. Vem Rabi Yossi e fala, não, também o barco feito de barro tá tahor, igual tá na cama, igual tá na da Mishnah, porque todo barco é igual ao mar, não recebe impureza. Matke Flarapapa, mai af. Flarapapa, mas o que você está falando não combina, porque Rabi Yossi, quando ele falou, mesmo o navio, parece que ele está acrescentando o que foi falado antes. E o que foi falado antes, de acordo com o que você disse, é o seguinte, Tanakama falou que a Sfiná é impura, vem Rabi Yossi e falou, não, a Sfiná é pura. Então Rabi Yossi não está acrescentando, ele está discordando. Então a sua explicação não cabe nas palavras da Braita. Ela marapapa reclamar. Então Rapapa tem outra explicação para a Braita. Tanakama falou o seguinte, Midrash Kli Heres Tahor. Um objeto feito para sentar, se ele é de barro, ele está tahor. Se usava, sentou em cima sem encostar, não impurifica, porque é feito de barro. O magaó também, mas se usava e encostou nisso, fica impuro. Vexeletz, porém, se ele for feito de madeira, bem midrassó, bem magaó também. Algo feito de madeira, mesmo, tanto faz se usava, sentou em cima ou encostou, impurifica. Isso que usava impurifica no qual ele senta em cima, se ele for feito de madeira, impurifica, diferente do barro. Os Finata Yarden, porém um barco feito de madeira, mas é um barco pequeno, como Finata Yarden, terrora, está puro, que está na Didan. Um barco feito de madeira, ele é puro, igual o Tana da nossa Mishnah, que todo barco, Finata Yarden, sim, todo barco, independente se ele é grande ou pequeno, ele está terror, igual o mar. Rabi Yossi Omer, afas finat mea Hanania. Vem Rabi Yossi e fala, não, isso que você falou que o barco feito de madeira é tahor, não é certo. E sim, como você estava falando antes, igual o banquinho feito de madeira, tanto se sentou em cima quanto encostou, tá também, assim também o barco, mesmo que seja um barco pequeno, ele está também. Um barco pequeno que dá para carregar ele quando ele está cheio, ele fica também igual o Hanania. É isso que Rabi Yossi veio dizer. Certo? Então, com isso a gente consegue explicar as palavras de Rabi Yossi na Braita. O Midrash Kli Heres Minan de Tahor, pergunta, olha, de onde eu sei isso, que algo que foi feito para sentar em cima, para deitar ou para pisar, não recebe impureza do Zav. A priori, se o Zav, por exemplo, deitar em 10 colchões, ele impurifica todos os colchões, tudo que está abaixo dele. Mas onde eu sei que se tiver algo embaixo dele que foi feito de Heres, foi feito de barro, mesmo que tenha sido feito para deitar em cima, não recebe impureza do Zav. A marquisca da marca Atessino passou com o seguinte, Veisha Sherigabe Mishkavô,
Está escrito que se alguém encostar em algo em que o Zav deitou em cima, ele se impurifica, porque Zav impurifica tudo que está deitado, tudo que ele está deitado em cima, tudo está embaixo dele, alguém que encostou nisso se impurifica. Porém, fala que é o seguinte, Mekish mishkavo lo. O Pasuk fala, olha, tudo no qual o Zav deitou em cima. A primeira a gente vê daqui que o que o Zav deita em cima é igual a ele mesmo. Ma'u itleitará bemikve, af mishkavo nami itleitará bemikve. Daqui a gente aprende o seguinte, do que pode ser feito esse objeto que o Zav sentou em cima, que recebe a mesma impureza do Zav, ele tem que ser algo que é de uma matéria-prima parecida com o Zav. Igual o Zav, ele se purifica no mikve, certo? Depois que ele passar pelos 7 dias de pureza, ele vai no mikve, ele está puro. Assim também, só se for feito de um objeto que se eu levar no mikve, ele se purifica. Dá para purificar ele através do mikve. O barro não tem purificação. Um objeto feito de barro que se impurificou, em malassot, você precisa quebrar ele, não dá para purificar ele. Então, que objetos, que matérias-primas recebem impureza do Zav? Matérias-primas que são igual ao Zav. Igual o Zav pode ir no mikve e se purificar, assim também matérias-primas que se eu levar no mikve eu consigo purificar, mas algo feito de barro, não. Então, algo feito de barro, mesmo que o Zav sentou em cima, não se impurifica. Debeira Bishmel Tana, Debeira Bishmel aprende a mesma coisa, só que de outro pasuk, que Mishkav Nidata Ie lá. Ele aprende de um pasuk que não está falando do Zav, está falando da Nidá. Makish Mishkav lá. Mahi Idlatar Abemikve, Mishkavanam Idlatar Abemikve. O Zav e a Nidá, eles impurificam mais ou menos da mesma forma, eles impurificam tudo que está abaixo deles, quando eles sentam ou deitam em cima de alguma coisa. Então, a mesma limut que a gente tem do Zav, a gente pode fazer da Nidá. Igual a Nidá, ela tentará no mikve, ela pode se purificar no mikve, assim também, somente se impurificam objetos que eles têm purificação no mikve. Algo feito de barro, porque isso vem excluir algo feito de barro que não tem purificação no mikve. Algo que é feito de barro não se impurifica. Certo? Esse é o limud. Mativ Rabilá, pergunta Rabilá, Mapatz bemet minain. Pergunta Mativ Rabilá. Rabilá perguntou o seguinte, olha, a gente tem uma braita que traz o seguinte limud. Mapatz é algo feito de madeira, certo? Aqui a gente tem que só antecipar um pouco das alachot de madeira, com relação a pureza e impureza. Algo feito de madeira, ele recebe impureza da seguinte forma. Se ele tem um beit kibul, se ele é apto para receber alguma coisa, tipo um copo de madeira, que dá para colocar coisas dentro dele, ele recebe impureza. Mas um pedaço de madeira que ele é liso, ele não recebe impureza. Certo? Então, por exemplo, quando você compra kelim, tem que levar no mikve. Kelim que você comprou, que pertencia a um goi, uma empresa não judia, que te vendeu kelim, você tem que levar isso no mikve. Então, se é algo feito de metal, ou se é algo feito de porcelana também, você leva de vidro, você leva no mikve. Mas algo feito de madeira vai depender. Se é algo feito de madeira que tem um beit kibul, que ele pode receber alguma coisa dentro dele, como um copo, ele recebe impureza. Mas se é algo feito de madeira que não recebe a nada, por exemplo, se você tem esse rolo para alisar a massa, rolo para massa, ele não tem um beit kibul, não dá para colocar nada dentro dele, nada que se colocar ali fica, tudo cai, ele não precisa ser levado no mikve. Porém, mesmo algo que é de madeira liso, comprido, como uma patz é tipo uma esteira, para o morto ele se impurifica. Se algum morto encostar em um pedaço de madeira que ele é comprido, mesmo que madeira geralmente não se impurifica, nesse caso, ela sim se impurifica porque é algo especial do morto. Então, está sendo na braita o seguinte, Mapatz bemet minain, de onde eu sei que uma esteira, um pedaço de madeira liso, que geralmente não recebe impureza, de onde eu sei que do morto ela sim recebe impureza? Virando a mudo. Certo. Então, a braita fala o seguinte, Vedino, ומה פחים קטנים שתיאורים בזהב, טמאים באמת, מפת שטמא בזהב ונודעים שיהיה טמא באמת. A Braita quer aprender por um kal vachomer, usando a lógica de que algo liso, feito de madeira, ele sim se impurifica para o morto. De onde aprende isso? Pachim ktanim. Pachim ktanim são potes de barro. Potes pequenos de barro não recebem impureza do zav. Se o zav sentar em cima, ele não impurifica, porque não é feito para sentar. Então fala o seguinte, olha, igual Pachim Ktanim, eles são puros com relação ao Zav, se o Zav sentar em cima deles sem encostar, se o Zav sentar em cima deles com um pano por cima, alguma coisa do tipo, ele não impurifica, mesmo assim eles se impurificam para o morto. Mapatz, uma esteira,
que se o Zav sentar em cima se impurifica, mas ainda que com relação ao morto vai estar impuro. Certo? A gente vê que com relação ao Pachim Ktanim, que a impureza do morto, por um lado, ela é pior do que o Zav, ela atinge mais objetos. Então, uma patsa, esteira, que ela também recebe impureza do morto, obviamente ela vai receber impureza do Zav, obviamente ela vai receber impureza do morto. Certo? A impureza do morto, aparentemente, é mais extensa, ela aparece em mais lugares. Então, é isso que a Braita quer aprender. De qualquer jeito, pergunta a Gemara, vê a mãe, a leite leitará bemikve. Pergunta a Gemara o seguinte, olha, a priori, essa lógica tem um problema. Por quê? Porque pedaços de madeiras compridos, que a priori não recebem impureza, eles não têm purificação no mikve. Só dá para purificar no mikve algo que tem um beit kibul, que ele recebe alguma coisa. Então, um pedaço de madeira, mesmo que você use a lógica para falar que ele recebe impureza, você fala, olha, se o Zav não impurifica potinhos de barro e o morto sim, madeira, uma esteira de madeira que o Zav impurifica mais ainda o morto, a priori uma esteira de madeira não dá para purificá-la no mikve, porque já que ela não tem um beit kibul, já que ela não recebe nada, ela só dá para deitar em cima, ela não tem purificação no mikve. E a priori a gente acabou de falar que coisas que não têm purificação no mikve, como o barro, não recebem impureza do Zav. A gente encontra aqui uma esteira feita de madeira que ela não tem purificação no mikve, e mesmo assim ela recebe impureza do Zav. Essa é a pergunta. A gente, só repetindo a pergunta para ficar claro, a gente falou que coisas feitas de barro não recebem impureza se o Zav senta em cima. Por quê? Porque o barro não dá para purificar no mikve. Só coisas que são igual ao Zav, que tem purificação no mikve, recebem impureza dele quando ele senta em cima. O barro não. Mas a priori a gente encontra aqui um caso de uma esteira feita de madeira, que ela não tem purificação no mikve, e mesmo assim ela recebe impureza do Zav. Essa é a pergunta da Gemara. Amalei Rabi Hanina, falou Rabi Hanina, Shaneata moil beika bemino. Fala Rabi Hanina é diferente. Por quê? Porque é verdade que a esteira feita de madeira não tem purificação no mikve, mas esse material, essa matéria-prima, madeira, tem purificação no mikve. Talvez não nesse objeto específico, mas copos de madeira, colheres de madeira, pratos de madeira, tem purificação no mikve. Então, embora no caso específico da esteira não tenha purificação no mikve, já que essa matéria-prima ela tem, então também recebe impureza do Zav. Amarlei, falou Rabi lá para ele, Rahmanan litzla me'aidata. Falou para ele, olha, que Hashem Eshmor, que Hashem salve a gente de pensamentos igual ao seu, que o fato de que essa matéria-prima tem purificação no mikve em outros objetos, esse objeto também recebe impureza. Fala de Aderabe, pelo contrário, Rahmanan litzla midata didach, que a Kadosh protege a gente do seu pensamento, que não é assim, certo? Eles discutiram aqui de forma bem extrema. Vetamamai, qual realmente é o motivo? Porque, olha, a priori a gente tem que analisar cada objeto por si só. O fato desse objeto não ter purificação no mikve seria motivo para ele não se impurificar quando o Zav senta em cima. Porque o fato de que esse objeto, essa matéria-prima em outros objetos tem purificação no mikve vai influenciar o meu objeto. Tamamai, qual realmente é o motivo disso? Porque a priori não faz sentido. Eu tenho que analisar cada objeto por si só, não de acordo com a matéria-prima. Fala, Gemara, qual o motivo realmente que é assim? Trei krai ktiv, tem dois psukim, está escrito ktiv, trei krai ktiv, ktiv está escrito no pasuk, veish asher igabe mishkavó, alguém que encostar onde o Zav deitou, certo? Daqui a gente aprendeu que só se impurifica algo que tem purificação igual ao Zav. Só matérias-primas que têm purificação igual ao Zav se impurificam quando o Zav senta em cima. O ktiv está escrito no pasuk, vechola mishkava asher ishkava lava Zav itma. Parece que qualquer lugar onde o Zav sentar, está impuro. Então, a priori, a gente tem dois psukim contraditórios. Por um lado, parece que só coisas que são feitas de uma matéria que dá para purificar no mikve, recebem impureza do Zav. Mishkavó, certo? Igual o Zav se purifica no mikve, assim também somente coisas que se purificam no mikve. Mas tem um passuco que fala, kola mishkav, qualquer coisa que o Zav deitar em cima, se impurifica. Então, é qualquer coisa ou só matérias-primas que têm purificação no mikve? Hakeitzad, como a gente explica os dois psukim, yesh beminó afagav de leite leitará bemikve, em beminó makish mishkavoló. Então, a explicação tem que ser a seguinte: matérias-primas que não tem tará no mikve, que não dá para purificar bichlal, não recebem impureza. Isso é o que o passuco falou, veish asher igabe mishkavó. Então, algo feito de barro, que não tem nenhum tipo de purificação no mikve, não tem como levar no mikve de jeito nenhum, independente do tipo de objeto, o Zav não impurifica quando senta em cima. Mas coisas que têm
nessa matéria-prima, a purificação no mikve, como a madeira, que se for um copo, um pote de madeira, tem purificação no mikve, então mesmo que nesse caso específico não dê, como no caso da esteira, ainda assim está impuro. É isso que o pastor falou, vechola mishtav, qualquer tipo de coisa que o Zavdei está em cima, vem incluir coisas que nesse objeto específico não tem purificação no mikve, mas a matéria-prima dele tem. Então algo feito de madeira, sim, se purifica. Rav Amar Midrash Klei Cheres Taor Meacha. Rav, ele tem outra fonte para isso, que um pote feito de barro, que sentaram em cima dele, não se impurifica, certo? Por enquanto a gente falou que, olha, barro não tem purificação no mikve, assim, que barro não tem purificação no mikve, por isso ele não recebe impureza do zav. Tem que ser igual o zav dá para se purificar no mikve, assim também o barro. Rava tem outra fonte para isso. Meacha. Vechol kli patuach asher en tzamid patil alav, ayesh tzamid patil alav, tahoro. Está sendo o seguinte, que todo pote de barro que ele não é completamente fechado, ele se impurifica. Mas se for completamente fechado, ele está tahor. Mesmo que o zav sente em cima. Miloskina derredin huleistonidal, que é marachmana tahor. A priori, um pote de barro que ele é completamente fechado, certo? Eu fiz um cubo completamente fechado, ele é oco por dentro, mas ele é todo fechado, ele não se impurifica. A priori, parece que mesmo que eu fiz algo dessa forma, feita de barro, para a mulher sentar, para a nidá sentar em cima, usar de banquinho para nidá, ou para um zav sentar em cima, tá tahor. Daqui a gente vê que algo que é feito de barro, se ele não tem um beit kibul, aí é um caso diferente, mas algo que é feito de barro, mesmo que ele foi feito para sentar em cima, ele não recebe impureza. Então, Rava trouxe outra fonte. Ponto. Vamos mais um pouquinho, próxima Mishnah. Essa Mishnah também não tem nada a ver com o Shabbat, mas são várias Mishnayot que são limudim de psukim diferentes. A gente tem uma proibição chamada kilaim. A proibição de kilaim pela Torá significa que eu não posso misturar duas espécies. Certo? O kiwi, por exemplo, é uma mistura de duas espécies, pela Torá eu não poderia fazer isso. Se um goi fez, eu posso comer, mas eu não posso produzir isso. Agora, por exemplo, Rabanan estenderam essa proibição e falaram, olha, pela Torá, na verdade, é só proibido quando eu planto duas espécies juntas. Eu coloco semente de uva com uma semente de trigo juntas para crescer juntas e criar uma nova espécie. Mas se eu coloquei uma do lado da outra, mesmo que elas puxam um pouquinho uma da outra, não tem problema pela Torá. Mas midirabanan é proibido. Agora, falam o Hazal na Mishnah o seguinte, de onde eu sei que se eu tenho uma arugá? Arugá é tipo um pomarzinho, que eu quero que ele tem 6 por 6 tefachim, tefach são 8 centímetros, ele tem 48 por 48 centímetros, de onde eu sei que eu posso colocar 5 espécies de grãos lá. Eu posso colocar dalet al dalet ruchot arugá, eu coloco 4 espécies nas 4 pontas, nas 4 bordas do meu pomar, vechadem, tem uma espécie diferente no meio, certo? Vamos ver se dá para desenhar aqui rapidinho. Vamos desenhar aqui do lado. Esse daqui talvez, quem conseguir ver aqui do lado, eu coloco uma espécie nesse canto, uma espécie nesse canto, uma espécie nesse canto, uma espécie nesse e uma espécie no meio, digamos assim, certo? Então, fala Mishnah, de onde eu sei que em uma lugar que tem 6 por 6 tefachim, eu posso colocar 5 espécies diferentes e não tem problema de kilaim. Isso aprende do Pasuk. כי כארץ תוציא צמחה כגינה זרועיה, תצמיח, זרה לנאמר אלא זרועיה. הפסוק trouxe o seguinte, a Mishnah trouxe um pasuk que fala que כארץ תוציא צמחה, como a terra vai tirar a sua plantação, vão crescer tzmachim, vão crescer ervas, כגינה זרועיה. E como uma guiná, um pomar, vai crescer os seus zerônimos, os seus grãos. Tatzmiach. Zaralo neymar ela zroea. Está escrito zroea no plural. Agora a Gemara vai explicar o que isso tem a ver. Mas, macho, de onde eu tirei desse pasuk que eu posso plantar 5 espécies diferentes em uma guiná de 6 por 6? A maravilha da kikaretz totzi tzimcha, fala a maravilha da drashá é o seguinte, totzi had, sair, crescer, 1, tzimcha had, 2, arei 3, já tenho 2 espécies aqui, zroea, 3, Zroea que está no plural, são mais 2 espécies diferentes. A arba, cheguei em 4. Tatzmiach, had, achamishá. A palavra tatzmiach no fim do pasuk é 5. Então, dessas 5 palavras que estão no pasuk, cada uma representa uma espécie diferente. Eu vejo que tem situações em que numa guiná só,
numa terra só, eu consigo plantar 5 sementes diferentes, certo? Então, Eretz Giná é o meu pomar, é o lugar onde eu vou plantar. Eu consigo plantar lá Totzi 1, Tzimcha 2, Zroea no plural 4, Tatzmiach 5. Virando ao mundo, Vekim Leu Lerabanan, e Rabanan, eles têm esse conhecimento de Hamishá, Beshita, Lo Yankei Meadadei, que 5 espécies num espaço de 6 por 6 não puxam uma da outra. Quando eu coloco 5 espécies em um pomar que tem 6 por 6, a distância que tem entre uma e outra é suficiente para que eu consiga separar para que seja considerado separado e um não puxe do outro. Então, já que um não puxa do outro, não tenho aqui problema de Kilaim. Bom, a Gemara vai perguntar agora de onde Hazal sabem isso. Vamos mais um pouquinho só para completar a ideia. A Gemara pergunta, o Minalan de Kim Leu Rabanan Miltai. A Gemara pergunta o seguinte, olha, Rabanan deram para a gente um conhecimento científico, certo? Rabanan vieram e falaram, olha, como chama isso? Um conhecimento agrícola. Hazal vem e fala, olha, se eu tenho 5 espécies numa certa distância, um não puxa do outro, ingredientes do outro, não tem problema de Kilaim. De onde eu sei que o fato de Hazal trazerem para mim um conhecimento agrícola, quem disse que está certo? Quem disse que realmente eles têm esse conhecimento agrícola a ponto de que eu vou basear minha alahá nisso? Dama Rabi Barava Mara Belchanan, Rabi Barava, em nome de Rabi Yochanan, aprende isso do Pasuk. Mas o que significa o Pasuk? Lota sigvul recha asher gavlu rishonim, não ultrapasse os limites que os rishonim, os primeiros, colocaram. O Pasuk vem dizer o seguinte, gvul shegavlu rishonim, os limites que os anteriores, os primeiros, certo? Nossos sábios colocaram, altasig, não ultrapasse eles. Não ultrapasse eles. Então, quando nossos sábios vêm e falam para a gente limites, mesmo que isso seja em relações científicas, agrícolas, ou o que seja, a gente não pode ultrapassar esses limites porque eles sabem o que eles estavam falando. Perguntar, o que é isso, por exemplo? Amar Rabi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabi Yonatan, o que significa o Pasuk? Ele Benei Seir, Achori, Yoshvei Haaretz. O Pasuk fala sobre Benei Seir, Chori, que moravam em Eretz Yisrael. O que esse Pasuk vai ensinar para a gente? O Pasuk fala, esses são Benei Seir, Achori, é o tipo de povo, e Yoshvei Haaretz, moradores da terra. Quer dizer que eles são moradores da terra, e o resto do mundo mora onde? Mora no céu? Eles tinham muito conhecimento agrícola, eles sabiam muito bem como funcionava a terra. Eles falavam especificamente, olha, você tem uma plantação de azeitonas, ou de uvas, ou de figo, e você quer separar para uma árvore não puxar da outra, pega um melocané, você pega esse espaço, um cané, tipo um pedaço de madeira, e fala, olha, coloca esse pedaço de madeira entre uma árvore e outra, entre uma uva e a outra, entre tenim e outros. Quer dizer, eles sabiam exatamente a distância que você tem que colocar entre uma árvore e outra. Então, a gente vê que os Rishonim, anteriores, antepassados, eles tinham um conhecimento exato e específico de quanto conhecimento agrícola. Então, você pode confiar e pode manter a alahá baseada nisso. Vechori, porque eles são chamados de Chori, que é esse povo? Shemerichim et haaretz, que eles cheiravam a terra e sabiam para que ela era boa. Vechivi, amarapapa, sheu toamim et haaretz kechida. Eles são chamados também de Chivi, porque eles experimentavam a terra igual a cobra. Igual a cobra experimenta a terra, ela sabe pelo gosto que tipo de terra é, para que ela serve, eram chamados de Chivi. Amarapapa, Chivi. Ravacha Barako Amar, Chori Shinasu Benei Chori Minichseem. Ravacha Barako fala, não, eles são chamados de Chori porque eles ficaram livres das propriedades deles, foram expulsos de Eretz Yisrael, eles perderam completamente tudo, certo? Então, baseado nisso, a gente vê que o conhecimento agrícola que tinha antigamente não era tudo chutado por acaso, o que Hazal sabiam, e a gente pode confiar a alahá baseada nisso. Foi.